Então, eu estava falando da gente deixar o cabelo descabelado, da gente deixar o mal-estar um pouco mais antes de tomar uma aspirina, né? É bom a gente sentir de onde vem a dor e não tapar logo a dor, né? Não dizer para ela, vai embora, vai embora. A gente não gosta de dor, né? Mas eu acho que a dor ensina, né? Então, eu coloquei como título da minha conversa com vocês a teologia feminista em tempos misóginos, então em tempos de misoginia. É claro que talvez esse título incomode, mas eu confesso que eu acho que, apesar da teologia feminista, apesar dos esforços dos diferentes grupos de mulheres, a gente ainda continua fortemente vivendo tempos misóginos, tanto na cultura quanto nas igrejas, né? E a gente, às vezes, com algum esforço, quer dizer que estamos conquistando. Eu acho que estamos, mas eu não tenho certeza se o caminho que a gente está trilhando é um caminho que, de fato, vai combater a misoginia. Combater a misoginia não é combater os homens, né? Isso eu tenho que falar 200 vezes, porque os homens acham que eles se identificam à misoginia, mas não há uma identidade misogênica, né? Há um comportamento misógino que a cultura impõe e essa misoginia é também nossa, né? Nós mulheres também somos misóginas, só que a gente tem muita dificuldade de admitir, porque parece que a gente está reforçando um mundo que a gente combate, mas a gente está mesmo, a gente reforça um mundo que a gente combate. Então eu sempre digo assim, o feminismo é o outro lado do machismo, então precisa ter muito presente que o avesso e o direito se encontram. Se você desmancha o direito, você está desmanchando o avesso, e se você desmanchar o avesso, você desmancha o direito. Então, por isso que eu quero guardar o título da minha reflexão com vocês, porque a misoginia ela está ligada a formas sociais, a formas políticas, a formas religiosas, as diferentes formas de dominação social, política, econômica. Ou seja, a misoginia não é só os homens no poder, mas a misoginia é uma forma de comportamento, né, que a gente reproduz, em que alguns têm que ser mais do que os outros. Vocês vão dizer, mas isso é patriarcado. É verdade, é patriarcado, mas é patriarcado. Eu quero a palavra misoginia para, sabe, incomodar um pouco mais, porque a palavra patriarcado já começou a ser moeda corrente. Tudo é patriarcado, então deixa eu falar uma palavra mais feia, né? Então, estou usando a palavra misoginia. Então, a misoginia está ligada às nossas identidades, tanto a identidade masculina como a identidade feminina. A misoginia está ligada à nossa teologia cristã. A teologia cristã tem uma estrutura masculina, masculinizante, extremamente forte, e acho que se a gente não estiver atenta, a gente vai continuar reproduzindo a mesma teologia, né? Dizendo isso, eu quero só acrescentar que, por favor,
ninguém se sinta obrigada a aceitar aquilo que eu estou dizendo, né? Eu estou me sentindo livre de soltar os cabelos aqui. Não pentei esses cabelos tão Então, eu também quero dizer nessa linha que nós mulheres e nós teólogas somos também reprodutoras de misoginia. Como somos reprodutoras do mundo patriarcal, somos reprodutoras da coisa mais feia, que é a dominação de ideias, a dominação cultural, né? A gente tem esforços, né? Eu acho que faz mais de 60, 70 anos que a teologia feminista começou a lançar sua brisa no mundo e no Brasil, na América Latina, mas a gente trabalha ainda com estruturas patriarcais, misóginas, né? Eu vou tentar mostrar um pouquinho isso para vocês, né? E é interessante que nós teólogas, a gente se deixa impressionar, ninguém quer atacar os homens, né? Ninguém quer atacar, mas no entanto a gente quer reproduzir exatamente a mesma estrutura teológica, o mesmo pensamento, né? De repente as católicas vão dizer, eu acho o Papa extraordinário, aquilo que ele diz é maravilhoso, né? Então eu não ouso, e outras dizem que não é tanto, mas ninguém ousa fazer uma crítica explícita. Eu estou falando em termos de Brasil. Em termos de Estados Unidos, sim. Tem muitas norte-americanas que fazem uma crítica. Em termos, talvez uma ou outra europeia, mas as europeias não têm feito. Fizeram no passado, mas agora a nova geração não está fazendo. Mas a gente não tem uma criticidade em relação aos conteúdos daquilo que chamamos cristianismo, né? Nós acreditamos que, entrando como mulheres, nós vamos mudar a conflitividade presente no cristianismo, e a gente esquece que, no fundo, existem diversos cristianismos. E existem também éticas que são éticas, que não necessariamente precisam carregar o qualificativo de cristãs, mas podem manter-se como éticas, como comportamentos que favoreçam a vida, né? Então, é nessa linha que eu gostaria de propor a vocês, assim, um pouco vício filosófico que eu tenho. Eu queria propor um pouco uma brevíssima reflexão do que eu chamo de perspectiva filosófica evolutiva, né? Uma perspectiva filosófica evolutiva. Quer dizer que as estruturas filosóficas em que o cristianismo foi plasmado, elas mudam. E acontece que a maioria de nós, teólogas e teólogos, a maioria do clero não crê que as estruturas filosóficas, eu vou explicar o que eu entendo por estrutura filosófica, não crê que elas mudam. E aí, na tradição cristã, a gente acredita que tem que repetir exatamente a mesma dogmática para ser cristã. E nós, mulheres, repetimos na teologia feminista a mesmíssima dogmática. Portanto, nós repetimos a mesma estrutura filosófica
Mas só que nós a repetimos de uma maneira fixa, de uma perspectiva fixista. E, então, em outros termos, o que eu estou querendo dizer é que a perspectiva teocêntrica do cristianismo, ela é uma perspectiva em que a imagem de Deus, ela aparece como se Deus fosse um personagem. Não sei se vocês estão me entendendo. Fosse um personagem. Até a gente pode olhar as imagens das pinturas, né, nas catedrais e até nas igrejas. Aqui no Brasil tem uma congregação religiosa, os redentoristas, que fazem aquele santuário para o Deus Pai, né? E vão fazer uma casa para o Deus Pai, querem fazer uma casa nova para o Deus Pai, puxa contribuições do povo. E o Deus Pai é um homem velho, barbudo. Então eu quero dizer para vocês que essas imagens habitam a gente. A gente tem imagens, e então esse velho barbudo, ele como estrutura, é uma divindade masculina. Vocês estão entendendo? É uma divindade que se plasma como um poder masculino sobre o universo. Não apenas sobre as criaturas, mas sobre o universo. Agora que nós estamos falando de destruição ecológica, então já estou me adiantando para uma outra ideia, mas é só para vocês perceberem que esse mesmo que cria tudo, que tem cara masculina, esse mesmo ele promove para outros grupos a destruição ecológica. Não sei se vocês estão entendendo. É a mesma imagem, né, que vocês usam para falar que esse velhinho é amor, é não sei o que, o Trump usa para dizer que ele não vai entrar na política ecológica. Então, né, ele é cristão, não esqueçam que ele é cristão. Então, a mesma coisa faz o Papa, né, que diz que Deus não quer que as mulheres sejam ordenadas, né, porque Deus é macho. A imagem, vocês estão entendendo? Eu estou numa a filosofia é simplesmente isso, tentar perceber que estruturas mantêm os conceitos que temos. E essas estruturas que nós temos são estruturas valorativas, não são estruturas que não têm a ver com os nossos comportamentos, né? Agradar a Deus Pai, agradar, depois eu falo do Deus Filho, agradar. Por quê? Porque é uma estrutura filosófica que comanda. E vocês, e nós todos, a gente se refere a essa estrutura. Entre parênteses, eu quero dizer que já existem muitas, mas muitas, eu estou escrevendo em letra minúscula, mas existem muitas tentativas de superação dessa estrutura fixista, masculina, né? Só para a gente ter presente que essa espécie de estrutura, onde que ela se mantém? Ela se mantém na vida da gente, mas a gente levanta esse Pai, Deus, acima, ele está no céu. Vocês estão entendendo? Então, é uma autoridade que vocês deslocam a estrutura do pensamento
para manter o pensamento, vocês vão colocar Deus no céu, né? O poder lá. Então, não só quando não queremos fazer o que a igreja ou as igrejas mandam, ou as políticas, não é só uma desobediência a nível de relação, mas você tem que perceber que você desobedece à vontade de uma divindade superior que está lá em cima e que mantém todo o poder. Então, inclusive o poder sobre você, o poder sobre as mulheres que devem obedecer numa sociedade em que essa estrutura marca. Vocês vão dizer, mas Deus não é, homem não é, mulher. Não é, eu sei que não é, mas a estrutura filosófica que mantém o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, os monoteísmos, portanto, é uma estrutura que vai colocar o ponto de apoio fora, no universo fora, no céu fora, no mistério fora. E essa estrutura filosófica, ela é proibitiva do acesso igualitário das mulheres a um tipo de modelo que o cristianismo assumiu. Eu acho que as igrejas protestantes são bem mais abertas, as grandes igrejas protestantes são bem mais abertas e conseguem, apesar de manterem essa estrutura, mas conseguem, a nível antropológico, uma igualdade maior, né? Então, por isso que eu estou tentando mostrar que nós precisamos... Bom dia. Estou tentando mostrar que nós precisamos entender um pouco a sustentação filosófica do nosso pensamento teológico para a gente perceber de forma mais clara as dificuldades estruturais que nós temos. E é interessante que no cristianismo não se fica só na estrutura do Deus Pai, né? Mas então a gente vai entrar com o Deus Filho. E o Deus Filho, na realidade, vai obedecer a mesma estrutura, com uma grande diferença, que ele é, ao mesmo tempo, homem e Deus. Quer dizer que nós estamos confessando o masculino como divindade superior que comanda tudo, e estamos também identificando a divindade que assume a carne humana também dentro da estrutura masculina. Então, se vocês olharem filosoficamente, eu vou dizer que filosoficamente significa simplesmente a sábia observação que nós temos que ter. Filosoficamente, você observando essa estrutura corresponde à verdade? Não corresponde à verdade. Porque, na verdade, o masculino não se mantém fora do feminino. A vida não se mantém. A natureza não se mantém
Então, o que eu tenho que dizer? Que a estrutura de sustentação do cristianismo é uma estrutura montada, se vocês quiserem, copiada das divindades gregas, das divindades romanas, onde o Olimpo vigorava como poder acima do imperador, né? Então, se eu não mudo essa estrutura filosófica, se eu não desloco essa ideia da figura de Jesus masculina como presença do Pai, eu sinto muito não poder estar amanhã com a Karen, mas eu acho que a gente poderia, inclusive biblicamente, abrir para outra perspectiva, né? Mas, enfim, eu vou voltar para mim. Nós também, então, introduzimos a figura de Jesus e declaramos Jesus como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Portanto, a Ele todo o poder foi dado. Vocês estão entendendo? Não foi dado a vocês, mulheres, foi dado a nós, mulheres, foi dado a Ele. A Ele. E nós, mulheres, continuamos a pedir licença para Ele para imitá-lo. Vocês estão entendendo? Nós, então, isso eu digo assim, nós estamos reconhecendo no masculino a verdadeira humanidade. Quer queiramos, quer não. As freiras, por exemplo, estão de cheio nessa visão. Totalmente de cheio. Nós reconhecemos em Jesus a verdadeira humanidade. Como é que a gente pode abrir isso? Então, eu quero dizer que só o fato de eu estar falando isso, ou partilhando isso com vocês, isso tudo já está revelando uma crise desse mundo antropocêntrico e do mundo androcêntrico. Está em crise. Então, essa filosofia que sustenta um cristianismo hierárquico, patriarcal, misógino, essa filosofia está em crise. Eu não estou falando que a teologia está em crise, estou falando agora da filosofia que sustenta essa teologia. Então, se o sustentáculo está em crise, tudo aquilo que o sustentáculo sustenta entra em crise também. E crise aqui, eu não estou falando de crise só como algo negativo, eu estou falando de crise como um caminho de mudança. Eu falo de crise também como um caminho que aponta uma transformação. Eu acho que é isso que nós mulheres estamos tentando abrir, um caminho de transformação. Então, para a gente tocar nesse caminho de transformação, a gente tem que, de certa forma, renunciar às estruturas de pensamento identificadas ao mundo patriarcal. Daí porque não é qualquer filosofia que serve, mas uma filosofia feminista pode ajudar. Pode ajudar
a abrir a cabeça da gente para dizer, puxa, né? Eu não sabia, mas eu posso aprender. Ainda mais vocês que são jovens, podem abrir o seu pensamento e o seu corpo para outras perspectivas, né? Então, isso faz com que a palavra das mulheres não seja autoridade para os crentes, né? Para a comunidade de fé. Vocês não têm autoridade. Repito de novo, as igrejas protestantes, a luterana, a metodista, anglicanas, têm um pouco mais de jogo de cintura, mas a católica não tem. Não tem. E cada vez a gente percebe que está tendo menos. Então, a nossa palavra não tem autoridade. E se a nossa palavra não tem autoridade, como é que a gente vai ter chances de sermos membros ativos, líderes nas nossas igrejas? Não tem. Tem subalternas, tem repetindo o mesmo esquema. E é o que a gente tem visto ultimamente, né? Algumas mulheres também, mulheres ordenadas, que repetem exatamente o mesmo esquema. Na Igreja Católica tem um grupo de mulheres, aqui no Brasil não tem, mas tem muito no Canadá, nos Estados Unidos, na França, tem mulheres que são ordenadas sacerdotisas. Imaginem por quê? Por bispos que aceitam a ordenação das mulheres e fazem isso de uma maneira oculta, para ninguém ver. Então, aí elas atuam um pouquinho, eu respeito, mas eu acho que isso não leva muito longe na questão da necessidade da mudança de estruturas, porque continua dentro da igreja, mas ocultando-se das autoridades da igreja. É uma situação absolutamente insustentável. Então, pode parecer a vocês que eu estou fazendo teoria, mas eu não estou fazendo teoria, estou fazendo teoria misturada com prática, né? E aí eu estou sendo crítica a essa ideia de que se vocês forem ordenadas, vocês vão conseguir igualdade. Desculpem, uma belíssima ilusão, né? Uma belíssima ilusão. Então, eu gostaria de tentar com vocês nessa Babel. Eu acho que a gente está vivendo uma Babel, né? Como se não nos entendêssemos. Então eu gostaria da gente começar a entender um pouco como as estruturas do cristianismo foram construídas e que a gente de repente sacraliza tudo. E porque sacraliza não quer mudar absolutamente nada. E a gente é criticada quando tenta mudar alguma coisa, né? Então, nessa linha, eu vou ser breve. Já falei meia hora, né? Eu tenho até... Agora, você começou 8h38, então vamos pôr que você tem até 9h40. Até 9h40. Você tem mais 20 minutos para falar. Pode fazer aqui. Nossa, meia hora. O que é 20 Tá bom. Então,
maravilhosa. Eu Faça a pergunta eu vou. depois. Não, mas eu acho assim, por exemplo, a estrutura que ela vem trazendo deve ter muitos entremeios para a gente entender, né, para escrever a história do cristianismo, esse lado do patriarcado, é importante a gente entender essa estrutura. Né? Então eu vou tentar fazer isso, mas então, aí eu acho que é muito importante a gente saber que o cristianismo primitivo, e aí a Karen pode ajudar vocês amanhã também, o cristianismo primitivo foi trilhado, aquilo que a gente chama de cristianismo primitivo, foi trilhado por muitas pessoas, quer dizer, era o caminho. Só que na hora da redação é sempre assim, aí fica Jesus sozinho, porque se constrói uma teologia imperial, né? E eu não estou criticando o que fizeram os escritores, eu estou apenas mostrando para nós mesmas que as coisas não são tão fixas. Então, quando a gente fala assim, todos seguiam Jesus, eu quero dizer assim, não é que todos seguiam Jesus. Havia um movimento, como a Schussler Fiorenza diz, havia um movimento de gente que não queria identificar, por exemplo, a tradição profética ao Império Romano, não queria identificar as coisas que davam sentido à sua vida. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente fala Jesus, o Filho de Deus, eu quero dizer, não vão, desculpem dizer assim, não vão dizer mais assim. É muita gente, ou mais gente que estava nesse movimento, e que estava tentando ajudar o cego, simbolicamente. A gente pega 5, 6, 2, 3, não, mas ajudar cego, ajudar gente faminta, muita gente, algumas pessoas estavam lá dizendo não a essa dominação romana. Então eu queria colocar um pouco mais de mobilidade histórica, né, para tirar a concentração numa única figura, mesma coisa Deus. O conceito de Deus tem que mudar, minha gente, porque quando a gente fala de Deus, a gente está falando de um personagem. Não dá mais, né? Depois eu vou ler para vocês um poema do Fernando Pessoa. Aí ele faz a síntese do que eu quero dizer para vocês sobre Deus. Então, a gente tem que tentar sair dessa estrutura androcêntrica do cristianismo primitivo, aceitando que era expressão de um contexto histórico, de um contexto de dominação também imperial. E sabe, acho que essa estrutura fixada numa pessoa, né, filosoficamente numa pessoa que tem todos os dons, que é maravilhosa, que nunca errou, isso aqui é imaginação, gente. Imaginação da gente. Isso aqui não corresponde ao verdadeiro homem. O verdadeiro homem é aquele que escorrega. A verdadeira mulher é aquela que escorrega e dá tapa na cara da outra, né? Que é limitada, não existe. Então, as religiões patriarcais criaram, por exemplo, uma Maria, está aí a Perla para nos dizer, criaram uma Maria maravilhosa. Não existe desejo na Maria, não existe raiva na Maria, não existe
Frustração. frustração, né? Não existe crítica, né? Então, Decepção. nada. Aí a gente cria realidades acima da realidade. E a gente se foca, não na realidade, a gente se foca acima da realidade e fica doutrinando os outros. Eu, outro dia, vi um documentário, não me perguntem em que televisão, porque às vezes eu fico assim, um pouco antes, eu fico passando para ver um monte de coisa. E eu vi um grupo indígena da Amazônia que foi doutrinado por um pastor, também não sei de que igreja, né? E todos os cantos que eram da igreja do pastor foram traduzidos para a linguagem indígena. Então você vê o pessoal cantando, né? Vinde Espírito Santo, vem não sei o quê, oh Jesus, e tudo na linguagem indígena. O que é isso? Isso é o que a gente acredita que é o mais perfeito, a religião que deve ser propagada. Os católicos somos mestres nisso, né? A nossa missão é propagar Jesus Cristo, né? Não sei se é mais. Qual é, gente? Que imagem de Jesus Cristo? O homem perfeito? O homem que é Deus? Vocês estão percebendo que nós estamos transmitindo a reprodução do mundo patriarcal. Eu estou pulando as coisas. Para nós mulheres, é muito interessante também pegar o lado psicológico. Eu não sou psicóloga, mas é muito interessante. Você conversa com Deus, qual é a figura, qual é a imagem que você tem? Não sei se vocês já tiveram o trabalho de perguntar. Eu, como vivi muito tempo em bairros populares no Nordeste, eu fiz isso. Como que é Deus? Um homem bom. Eu me lembro de uma que me dizia assim, tá vendo? Ele sabe o que está aqui. Ele sabe, só ele que sabe. Então, o outro eu é um outro eu masculino. A estrutura patriarcal, ela invade o nosso corpo, ela invade o nosso psiquismo e ela cria em nós uma certa culpabilidade, de tal forma que ainda hoje as representações emocionais de Deus são masculinas. E se vocês vão a qualquer celebração, se eu pergunto assim, Deus é homem? Não, não é. É a natureza. Eu vou chegar lá. É a natureza. Mas no fundo a palavra natureza é apenas uma palavra da moda. É uma palavra aprendida, que a gente fala. Mas a imagem emocional ainda continua segundo um modelo de masculinidade, né? Embora que hoje a gente está falando também, né? Deus é mãe, Deus é queer, mas essa palavra não entra na oficialidade das igrejas, né? Se você, ou alguns falam, Deus, mãe e pai. Se vocês olharem atentamente,
essa expressão é Deus mãe e pai, Deus pai e mãe. Essa expressão não modifica de forma alguma os comportamentos, não muda as liturgias, não muda a falta de prerrogativas das mulheres. Um pouco antes da pandemia, eu fui convidada numa paróquia aí a falar para um grupo de mulheres, mas antes teve uma missa, né? E o padre falou assim, a senhora pode fazer a homilia? Eu falei, eu posso. Mas então eu tenho que fazer o começo da homilia. Porque pelo direito canônico a senhora é proibida. Nossa! Então, cara, eu como se diz em Minas, né? Eu caí das pernas. Começa, termina, tá? Então começa, termina. Aí ele começou. E aqui está a irmã que vai nos ajudar a continuar refletindo sobre o texto do Evangelho. Deu uma pontinha pra você. Eu fiz isso, né? Alguém tá com calor, gente? Porque eu vi alguém sinto. Eu também tô com calor, tá? Vamos ligar lá. Pode falando, pode. Só tô eu tenho um pico. Esse é a menopausa. Então, mais uma ideia que eu quero introduzir para vocês é pensar o cristianismo ou a tradição evangélica cada vez mais como plural, né? Mas as igrejas não admitem o pluralismo. O que eu quero dizer com o pluralismo? Eu acho que é não acreditar que a minha doutrina é que tem que ser ensinada. No fundo, a gente entende a pertença a uma igreja ou a um grupo religioso, né, como uma pertença onde a gente tem que sentir e pensar a partir de Deus Pai, a partir daquilo que a gente diz é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Por que não dizer as coisas de uma maneira assim, mais simples, né? Porque nós estamos reproduzindo esquemas imperiais em que os donos do mundo precisavam corroborar os seus comportamentos, alegando que os seus comportamentos provêm de Deus, de uma imagem que eles têm de Deus. Então, como transformar isso? Tem jeito de transformar? Eu acho que tem. É custoso e vai doer. Vai doer. Mas tem. Eu acho interessante que quando a gente fala assim, que é teóloga feminista, né? Muitos teólogos corrigem, né? Não é feminina. Eu digo, não, é feminista. É feminista. Incomoda tremendamente a palavra feminista. E eu acho que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, um conflito de gênero nas igrejas, nas faculdades de teologia. Por quê? Porque a gente ainda tem aquilo que eu dizia antes,
uma estrutura filosófica fixa em que a divindade tem cara masculina, é culturalmente masculina. A ordem que eu devo obedecer é culturalmente masculina. E vocês imaginam que vocês não reproduzem, mas reproduzem a mesma estrutura, mesmo dizendo que são feministas, mas reproduzem a mesma estrutura. Por quê? Porque nós não ousamos olhar a realidade e perceber por onde vão os caminhos da sobrevivência, da vivência, da justiça, que são esses os caminhos que são importantes. Vou contar uma historinha só para deixar claro que eu estou querendo dizer que a gente pode transformar. Eu sei que o tempo já está correndo. Eu escrevi 20 páginas e estou 21 e estou na página 8. Não tem importância. Eu faço eu tenho um grupo, né, de gente muito sofrida, que faz parte dos caminhos lá que eu coloquei meus livros para eles. E então, numa das reuniões que eu estava fazendo, eu fiz uma pergunta assim. Eu não falo muito deles por respeito, viu? Mas essa pergunta eu falo. Quem que ajuda vocês? Aí, pessoal, nós mesmos. Oh, que bom, né? Que vocês se ajudam, né? Aí eu disse, o governo ajuda? De jeito nenhum. E fui perguntando até que eu disse, e Deus ajuda? Todo mundo ficou calado, assim. Aí uma mulher, quando eu cheguei, ela estava amamentando um bebê que não era dela, era de uma amiga que ela me tinha contado que essa amiga arrumou um namorado e que ela ia passar o dia com o namorado. Então disse para ela, você pode ficar com a minha nenezinha? Posso. E como ela ainda tinha leite do nenezinho dela, então ela, quando eu cheguei, ela estava amamentando. Aí, na reunião, ela foi a primeira que disse, quando eu falei, Deus ajuda, ela disse, não. Eu falei, nossa, você acha mesmo? Já pedi muito, mas não ajuda. Aí foi engraçado, mas a Clarinha, que era a nenezinha, a Clarinha, Deus está ajudando, você está dando. Ah, sim, se é assim, então Deus ajuda. Se eu estou ajudando a Clarinha, então Deus ajuda. Então, o que eu quero, vocês estão entendendo qual é a linguagem? A linguagem não é mais a teoria, não é mais, vai com Deus. Não é mais, tem que mudar o mundo através de ações concretas. E é isso aí que eu digo assim, nós temos que entrar cada vez mais em crise e dizer basta para essas liturgias imperiais, basta para esses conteúdos que são uma ginástica mental. Embora eu tenha escrito sobre a Trindade, mas de um outro jeito que o Vaticano não gostou, mas eu acho que não adianta mais ficar dizendo, olha, Deus Trindade, não sei o quê. Essas coisas, esses conceitos todos, vocês me perdoem, eu estou velha, mas eu estou observando que
não funcionam mais, né? É a tal coisa da transubstanciação da Igreja Católica, né? Que o corpo se transforma, né? E só criou problema, viu? Só criou problema. Agora não cria mais, porque nós estamos numa espécie de vulgarização da religião, que é uma coisa espantosa, né? É religião de mercado, né? Isso é um negócio, mas eu me lembro quando eu era professora de teologia no Recife, e aliás foi a minha escola de teologia. Tem alguém do Recife aqui? Eu sou de Maceió, vizinha de Recife. Ah, Maceió. Ah, então tá pertinho. Tá pertinho. CRB, nem Pertinho. Muitos jovens padres vinham me dizer: eu não sei, o povo comungou depois que eu celebrei missa, mas eu não sei, vinha se confessar comigo praticamente. Eu não sei se eu pronunciei direitinho as palavras, este é meu corpo. Querido, por favor, se não pronunciou, tá pronunciando. Não, a senhora não sabe, mas tem que dizer, bendito, eu não sei se eu... Calma, filho. Vocês estão entendendo que a tortura que é tudo isso, que já não funciona mais. Um outro, eu morei um tempo num bairro chamado Nova Descoberta, em Recife, que é um bairro assim de morro, sabe? E o padre não veio, teve um problema lá, não veio celebrar a missa, aí foi o sacristão. O sacristão deu uma de padre, sabe? Igualzinho, pegou as hóstias, esse é meu corpo, esse é meu sangue, não sei o quê, deu tudo. E aí todo mundo comungou como se fosse o padre. Inclusive eu. Aí contaram para o padre o que ele tinha feito. O que esse padre fez? No outro domingo, disse: quem comungou na celebração do seu Joãozinho não comungou. Não é verdade. Aí, sabe, mais uma vez o que eu quero dizer para vocês. A magia hierárquica, patriarcal, que não se sustenta mais. Esse tipo de liturgia não se sustenta mais. Esse tipo de teologia não se sustenta mais. Esse tipo de poder não se sustenta mais, porque virou poder de mercado. Se transformou. Então, será que nós temos caminhos? Eu acho que temos caminhos. E o caminho está para nós, né, no lugar de voltar a observar a vida. A dizer a vida. A sublinhar valores que são importantes. Resgatar esses valores para além do mundo patriarcal, para além dos condicionamentos. Eu sei que o que eu estou dizendo é difícil, né? Eu sei que vocês se constituem numa rede. Eu, às vezes, sou visitante nos apps, mas, ao mesmo tempo, vocês querem ser uma rede de igreja, né? Vocês estão pedindo ajuda advênia, mas uma teologia diferente, advênia não vai aceitar. Pode estar certa, que são os bispos alemães, consequentemente ligados ao Vaticano, não vai aceitar. Vai aceitar o que eles
eles enquadram como aceitável, mas não, vocês não vão ter, se eles descobrirem qualquer doidice daqui. Ainda bem que ontem não tinha escuta aqui. Ainda bem que ontem não tinha escuta. Melhor não. E mais ainda, é perigoso vocês pensarem o que eles pedem em troca. Né? De novo, eles pedem em troca. E o que é? Eu não sei, mas eles sempre pedem em troca. Tem que tomar muito cuidado com o uso que eles fazem da gente. Que não aparece como uso, aparece como bondade, como ajuda, como não sei o quê, mas qual é o uso? Isso vocês têm a obrigação de pensar. Enfim, eu acho que vocês têm que fazer a pergunta: o que é que nós estamos querendo? E para que isto vai servir para que nós estamos querendo. E também acho que vocês têm que repensar, né, se o projeto de comunidade, o que é uma comunidade de fé? Né? Então, o que é essa comunidade de fé? No fundo, de mulheres aqui, né? O que é essa fé que as une? Estou pulando tudo isso, mas essa volta à vida, essa observação da vida. Então, essa observação da vida me leva a reformular aquilo que eu chamo de teologia. E talvez até o sentido da palavra teologia tem que ser transformado, né? Teologia pode mudar essa palavra para mundologia. É tudo que existe, né? Tudo que existe é marcado pelo mistério da vida, tudo que existe é marcado pela transformação. E acho que esse momento, quando a gente volta para os Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum. Não temos nada em comum. Nem eles tinham. Nem eles tinham. Por isso que falavam na necessidade de ter em comum. Então, tem algumas pautas que nós temos que estabelecer, né? E ousar aquilo que eu chamo de um cristianismo não institucional. É muito difícil. Mas, se a gente começar a viver um pouquinho a nível local, né? Um cristianismo não institucional, quer dizer, eu posso ler a Bíblia fora dos cânones da Igreja Católica Romana, fora dos cânones da Igreja Luterana. Eu posso ler. Eu tô furando com a tradição de Lutero, estou furando com a tradição de Inácio de Loyola. Sim, porque o contexto é outro. A vida é outra. O momento é outro. Por que a tradição tem que ser uma coisa fixa? A tradição. Por quê? Porque a tradição dá segurança. E agora nós estamos num mundo inseguro. E tudo tem que ser embebido dessa insegurança. Mas uma insegurança que é segurança nas mãos de umas com as outras, de uns com os outros.
a tempestade vai atingir todo mundo, está atingindo todo mundo. Enfim, eu sei que o que eu estou propondo é muito difícil, porque nós temos hábitos de igreja, de congregações religiosas, nós temos que enterrar nossos mortos, nós temos que educar nossos filhos, nós temos que cuidar das nossas casas, nós temos que guardar nossas moedas de ouro. E essas coisas todas que se tornaram deveres são, de fato, empecilhos para a gente buscar um caminho não hierárquico, não institucional no sentido patriarcal do termo, no sentido misógino do termo. E é isso aí. Né? Eu acho que a vida é uma aventura. Né? E, como diz Teresa de Ávila, não há que temer la aventura. Não é para temer essa aventura. Né? Eu quero terminar essa fala. Eu gosto muito de Fernando Pessoa. Né? E quando eu estava terminando, por isso que eu até imprimi separado, eu estava arrumando meus livros e de repente caiu um livrinho pequenininho dele e eu peguei e abri, eu juro para vocês, eu abri nessa poesia e ele diz assim, não, primeiro uma frase dele que eu gosto muito, é com imaginação que eu amo o bem. Todo mundo ama o bem na imaginação, mas no concreto a gente deixa o bem para amanhã. Ele diz assim, não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida viria falar comigo e entraria pela minha porta adentro, dizendo-me, aqui estou. Tem muitas coisas. Mas se Deus é as flores e as árvores, os montes e o sol e o luar, então eu acredito nele. Acredito nele a toda hora. E minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e com os ouvidos. Se Deus é as árvores e as flores, os montes, o luar, o sol, por que lhe chamo eu de Deus? Chamo-lhe sim. Chamo-lhe de flores, árvores, montes, sol, luar, porque se ele se fez para eu o ver, como sol, luar, flores, árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes, luar, sol, flores, é porque ele quer que eu o conheça. E eu o conheça como árvores, montes, flores, luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Então, para mim, esse é um desenho poético de uma outra teologia que tem que nascer em vocês, tem que nascer no mundo, tem que tomar corpo para que essa institucionalidade rígida não nos endureça. Não nos endureça. Não vejo nenhum problema da gente criar grupos diferentes. Não precisa ser de teólogas, mas grupos de pessoas que buscam
se nutrir mutuamente em vista de um mundo de maior justiça. Eu não estou falando um mundo de justiça, porque não vai ter a justiça, mas um mundo onde as relações sejam um pouco mais justas. Pronto, agora a gente conversa.